E o grande dia chegou, estamos indo ver a Igreja do Vaticano. E antes de ir para a igreja, tem que deixar a sua entrada reservada. É só entrar no site e custa 7 euros por pessoa. Gente, me desculpa pela voz, estou um pouquinho rouca, mas para não deixar vocês aqui sem informação, eu vou postar assim mesmo, tá? No vídeo anterior que eu postei, a gente tinha visitado o Coliseu, então ainda estava um pouquinho distante. E o carro também a gente tinha estacionado antes do Coliseu. Então, com isso, decidimos ir de trem para não caminhar muito. Compramos o bilhete, a passagem e fomos aguardar o trem. Gravei aqui algumas partes para vocês verem como é a estação de trem lá em Roma. E aqui a gente estava aguardando o trem chegar. Não deu para gravar muito, né? Porque eu estava com cuidado também no celular. Tinha muita gente. E foi bem rápido de trem, era apenas 2 paradas. Então, rapidinho chegamos ao nosso destino e seguimos. E saímos da estação, ainda caminhamos um pouco, mas foi coisa pouca mesmo, da onde a gente estava. Dava para avistar a plaquinha sinalizando a Basílica de São Pietro. Assim que a gente chega, já tem o pessoal aguardando para verificar o seu ingresso ou até mesmo para vender online. O acesso para a praça é gratuito, mas para entrar na igreja é necessário comprar o ingresso. Como eu disse para vocês, né? Vocês podem comprar o ingresso antes, mas caso não tenha comprado, assim que chega na Basílica, logo nessa entrada aí que eu informei para vocês, já fica um pessoal com o QR Code, onde eles vão te dar o acesso do QR Code para ir diretamente para o site. No site vai ter um formulário, é só você preencher, vai ter o valor de pagamento que é 7 euros por pessoa. Faz o pagamento no site mesmo, lá vai ter a opção de você colocar o seu cartão de crédito, tudo online, eles não ficam com maquineta para receber, é só finalizar o pagamento e aguardar a sua entrada. Tem fila de prioridade, tem fila normal para poder entrar na praça, para ficar encantado com todo esse espaço e toda essa estrutura e toda essa beleza que é a Praça de São Pietro. A Praça de São Pietro é a porta de entrada para a Basílica de São Pedro e foi projetada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 até 1667, sob o comando do Papa Alexandre VII. O design foi pensado para acomodar o maior número possível de pessoas para ver o Papa dar a sua bênção. É o local onde ocorrem as audiências dos papas e onde os fiéis se reúnem para anúncio de novo Papa, o famoso sinal da fumaça branca. E se você conseguiu comprar seu ingresso, é necessário algumas regras para poder entrar na igreja. O horário de funcionamento é de 7 da manhã até as 19h10. Tem regras para vestimentas, os ombros devem estar obrigatoriamente cobertos, se entrar de bermudas e saias e vestidos devem ser abaixo dos joelhos e itens proibidos como roupa decotada ou muito curtas não são permitidos. A Basílica de São Pedro tem a capacidade para até 60.000 pessoas. A igreja é um museu vivo que abriga obras-primas, é lindo. A gente fica encantada de olhar cada detalhe, cada obra e independente da sua religião, vá conhecer a Basílica de São Pedro, porque é uma experiência incrível. Você vai ficar encantado com cada detalhe. É de uma grandiosidade que não tem como mencionar aqui para vocês. Tem coisas que não precisam ser narradas e nem precisam ser explicadas, então vou deixar vocês com esse luxo gigantesco que é a Basílica de São Pedro. Look at this. That is exactly the purpose of this business. No purpose. Absolutely. Yeah, it is some people's place. Actually, two-thirds way to this one. A Capela Sistina é bem famosa por ter as obras de Michelangelo. Essa cúpula bem grande aqui foi projetada por Michelangelo. Ele projetou artes com passagens bíblicas. E é uma riqueza de detalhes de pintura, de arte, que a gente fica encantada e não tem como explicar o quanto lindo é.
E aqui, sobre a cúpula de Michelangelo, acima do altar-mor, está o baldaquino de São Pedro, obra-prima de Jean Lorenzo Bernini. Ele sinaliza o local exato do túmulo do apóstolo São Pedro. A estrutura possui de 28 a 30 metros de altura e suas 4 colunas espirais de 11 metros são inspiradas nas colunas do antigo Templo de Salomão em Jerusalém. E aqui eu fiquei impressionada porque o que estamos vendo é o corpo real do Papa João XXIII e não uma estátua. O corpo foi exumado em 2001, 38 anos após a sua morte, e o corpo estava surpreendentemente preservado após tratamentos de conservação e aplicação de uma fina camada de cera no rosto e nas mãos. Ele foi colocado em um sarcófago de vidro para ficar exposto para os fiéis. E essa escultura em mármore, feita por Michelangelo, chamada de A Pietà, é a obra retratada a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus após a crucificação. E acreditem, subi na cúpula da Basílica de São Pedro e foi uma experiência incrível. Para subir até a cúpula são um total de 551 degraus, mas aí tem um elevador que vai até uma boa parte e depois temos que seguir a pé um total de mais ou menos 320 degraus para ter aquela vista clássica da Praça de São Pedro e do horizonte de Roma, que vale muito a pena. É muito lindo ver a cidade de lá de cima. Espero também que vocês tenham gostado, foi uma experiência incrível e quero voltar para poder viver essa experiência de novo. Foi lindo, foi mágico e todos que puderem ir para Roma, não deixem de ir para a Basílica de São Pedro, que é lindo demais. E espero demais que vocês tenham gostado. Antes de sair do vídeo, deixe o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!